Então, de novo, agora sendo devidamente gravados, né? Dou uma boa noite para todos. Agora já estamos um grupo maior de alunos acompanhando. A gente vai começar agora do 327 até o artigo 359, tá? Então, nós vamos encarar agora, né, a parte que trata do lugar do pagamento, do tempo do pagamento, das formas de pagamento indireto, que a gente chama de formas de pagamento indireto satisfativas, que são o pagamento por consignação, o pagamento por subrogação, a imputação do pagamento e a dação em pagamento. Vamos começar primeiro, então, a primeira parte aqui, 327. Viu? Lugar do pagamento. Onde se paga? Bom, o artigo 327 do Código Civil, ele estabelece para a gente que, não havendo convenção, ou seja, não havendo uma disposição contratual ou legal estabelecendo onde deve ser feito o pagamento deve ser feito onde? No domicílio do devedor, tá? No domicílio do devedor, né? Então aqui vigora aquela regra que não sei, vocês são muito novinhos também, não lembrem assim, mas é a regra do seu barriga. A regra do seu barriga para a gente lembrar. Vejam só, o que era o seu barriga? O seu barriga queria receber o aluguel do seu Madruga e ele ia até a casa do seu Madruga para receber o pagamento. Vejam, essa é a regra. Não havendo estipulação em contrato de onde deve ser feito o pagamento, presume-se que o pagamento deve ser feito aonde? No domicílio do devedor. Tá? Claro que isso, hoje em dia, é uma disposição um tanto quanto anacrônica, porque a gente sabe que a maior parte das vezes o pagamento é feito no banco, por via de depósito bancário, por boleto, qualquer coisa do tipo. Mas não havendo estipulação do pagamento, tá? Pensem lá que eu tenho que entregar para o Guilherme 10 cabeças de gado. E não estipulamos no contrato onde deve ser entregue essas 10 cabeças de gado. Bom, tem que ser. Então, o Guilherme tem que vir até mim para receber o pagamento. Essa dívida, tá? Essa dívida que ela é feita, tá? Essa palavra é importante. Essa dívida que é feita no local, no domicílio do devedor, a gente chama de quesível. Vou botar aqui, ó. Dívida, tá certo, né? Dívida quesível. Aquela que é efetuada no domicílio do devedor, tá? A dívida quesível, ela se diferencia da dívida portável, tá? Dívida portável. A dívida portável é aquela que aquela é paga em local diverso do domicílio do devedor. Então, se for no domicílio do credor ou em qualquer outro lugar, a gente vai denominar essa dívida de dívida portável, tá? Vou botar aqui também para ficar constando no material. Perfeito? Tranquilo aqui? Então, lembre dessa coisa. Dívida quesível, o credor quer receber, ele quer receber, então ele vai até a casa, até o domicílio do devedor para receber. Dívida portável, o devedor tem que portar consigo o objeto do pagamento até o local combinado, estipulado no contrato ou na lei, que pode ser o domicílio do credor ou qualquer outro lugar que não seja o domicílio do devedor. Havendo lacuna no contrato, havendo lacuna na lei, não havendo uma estipulação no contrato ou na lei dizendo onde deve ser paga, a dívida ela é quesível, tá? Efetuada ou paga. Então, vou botar paga, que eu acho melhor. Paga no domicílio do devedor. Perfeito? Então tá. Bom, aí tem algumas disposições aqui, tá? Uma que é bem óbvia, a outra não tanto, mas vamos aqui, ó. Diz aqui o 328, ó. Se o pagamento consistir na tradição de um imóvel ou em prestações relativas ao imóvel, far-se-á no lugar onde situado o bem. Esse artigo é todo errado, todo ruim.
tá? Já começa pelo seguinte caso: não existe tradição de imóvel, tá? A tradição é a forma de transferir a propriedade de um bem móvel, nunca de um bem imóvel. O imóvel se transmite pelo registro, tá? Transmite pelo registro e não pela tradição. Então já começa que já é ruim. Eu ia falar que era cagada, mas já é ruim esse dispositivo já no começo, tá? Depois, gente, por óbvio que o imóvel só pode ser transmitido, tá? No local onde ele está situado. Ah, professor, por quê? Tente fazer o registro, por exemplo, da propriedade do bem imóvel da Praia do Rincão, tá? Que está sobre vamos dizer assim, jurisdição do registro de imóveis de Sara, lá em Jaguaruna. Não dá. É impossível. Mas tudo bem, vamos levar em consideração isso. Ah, beleza, o legislador ele foi muito precavido, tá? Mas de qualquer forma, então, não faz muito sentido essa disposição, porque ela fala o óbvio, tá? Ela fala o óbvio. Onde é que eu vou transferir a propriedade de um bem imóvel? Onde ele está situado, tá? Bom, o 329, por sua vez, ele diz assim, ó: ocorrendo motivo grave para que não se efetue o pagamento no lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro, sem prejuízo para o credor. Essa disposição também é bastante óbvia. Aliás, não é bastante óbvia, mas ela sofre de um pequeno problema aqui, tá? Então, ó, obviamente, se eu não posso efetuar o pagamento no local estabelecido, vamos dizer que eu me obriguei a entregar os 10 lá, as 10 cabeças de gado lá pro Guilherme, tá? Só que o Guilherme está morando no Amapá, local da entrega no Amapá, tá? O Amapá está sem energia, está sem possibilidade de transporte. Então, eu posso efetuar isso no local diverso. Aí o Guilherme vai perguntar: pô, professor, mas como assim efetuar em lugar diverso? É claro, vejam só, que essa disposição ela é um pouco equivocada. Porque, na verdade, se eu não consigo efetuar o pagamento no local estabelecido no contrato, o que eu tenho que fazer é o que a gente chama de consignação em pagamento, que a gente vai falar logo em seguida. O que é a consignação em pagamento, adiantando? É o depósito judicial ou não, ou extrajudicial, né, da coisa. Então, por exemplo, eu não consigo chegar lá no Amapá para entregar as 10 cabeças de gado para o Guilherme. Aí o que eu faço? Eu faço uma ação específica, chamada ação de consignação em pagamento, em que eu digo para o juiz: olha, juiz, eu me comprometi em entregar para o Guilherme as 10 cabeças de gado. Era para entregar hoje. Só que era lá no Amapá e está impossível de efetuar o pagamento no Amapá. Não tem como, não tem energia, não tem meio de transporte para lá. Tá? Situação absolutamente inesperada. Bom, aí eu peço assim, ó, juiz, vou depositar aqui as 10 cabeças de gado. O juiz vai fazer o depósito. Depois eu vou explicar para vocês como é que faz o depósito das 10 cabeças de gado, né? Não vão para um cofre, obviamente, né? Parece bastante óbvio isso, né? Mas, tipo, e aí, o que acontece? Eu afasto de mim, devedor, os efeitos do inadimplemento, ou seja, as consequências do não cumprimento da obrigação. Não vou pagar juros, não vou pagar multa, não vou pagar nada. Tá? Beleza? Então, esse 329 ele tem que ser pensado, ele tem que ser lido a partir dessa concepção, que na verdade o que vai acontecer aqui é que eu tenho que consignar em pagamento, não é pagar em local diverso. Né? Imagina lá, não, fiquei de pagar para o Guilherme lá no Amapá, é difícil demais chegar lá no Amapá, eu amarro as 10 cabeças de gado, uma em cada árvore na Praça Congresso. E digo: ó, Guilherme, tá ali, ó, tá pago. Por óbvio que não faz sentido. Então eu tenho que consignar em pagamento. O 330, por sua vez, ele diz assim: ó, o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto do contrato. Gente, aqui também é uma coisa que a gente já conversou. Lembra quando eu falei para vocês? Já várias e várias e várias e várias. Eu tô fazendo várias caretas hoje, estou bem dramático, né? Tipo, então, várias e várias vezes eu falei para vocês já o seguinte:
que contém a história do cara que vai lá pagar o aluguel na locativa e aí chega no dia atrasar, 2 dias de atraso, e a mulher da locativa, ela, não tem problema, tá? Isso fazia, presumindo, depois de um determinado tempo, uma renúncia da locativa, do locador, em receber na data estabelecida. Bom, esse dispositivo que ele decorre da boa-fé objetiva, ele é uma analogia a partir do artigo 330. Porque o que diz o artigo 330? Porra, eu estabeleci que eu ia pagar para o Guilherme, tá? Sei lá, R$ 200 por mês. Todo mês, daqui até o próximo ano, tá? Eu vou pagar R$ 200 para o Guilherme. Local do pagamento, domicílio do Guilherme, do credor. Dívida portável, portanto. No entanto, o Guilherme está ansioso para receber. E aí ele vai, no primeiro mês, ele não espera eu sair de casa para entregar para ele o dinheiro. No segundo mês, ele não espera eu sair de casa para pegar o dinheiro, para pagar ele, tá? No terceiro mês, a mesma coisa. Viu? Isso faz presumir o quê? Que o Guilherme renunciou ao benefício, ao direito de receber a dívida, tá? No local estabelecido no contrato, que seria o domicílio dele. Então, essa dívida que anteriormente era portável, torna-se quesível, tá? Por causa do comportamento reiterado do Guilherme nesse sentido. Aí a gente lembra da boa-fé objetiva, a vedação do comportamento contraditório, a proteção das justas expectativas, que a gente viu na aula passada. Então, é daí que decorre essa disposição. Guilherme, quer perguntar alguma coisa? Não, estava na dúvida ali se entre o quesível e o portável, no exemplo do professor aí. O professor falou que inicialmente essa dívida é paga No domicílio do credor. É do domicílio do credor. Isso. Tá, o quesível era no do devedor, né? Ah, tá. Só se fosse Esse é quesível, tá? O credor quer receber, vai até a casa do devedor. Dívida portável, o devedor tem que portar consigo o objeto de pagamento. Imagina eu carregando as 10 cabeças de gado para te pagar, tá? Portando comigo, então, as 10 cabeças de gado que são objeto de pagamento. Tá? Beleza? Não, beleza, tinha dado um tilt aí, mas tá tranquilo. Tranquilo. Então tá. Agora vamos ver o tempo do pagamento. Bom, gente. Quando é que se deve pagar uma dívida? Tá? O artigo 315 já dizia pra gente que as dívidas em dinheiro devem ser pagas no vencimento. Então a regra é que as obrigações que têm um termo, a gente já viu isso também em aulas passadas, as obrigações que têm um termo, elas devem ser pagas no termo estabelecido, ou seja, no prazo do pagamento ou na data do vencimento. Então, o pagamento deve ser feito daqui 15 dias. Esse é o prazo para pagamento. O pagamento tem que ser feito no dia 15 de dezembro de 2020. Essa é a data do vencimento. Em termos técnicos, não faz diferença nenhuma entre um e outro. Mas só para a gente saber, então, que tem uma distinção aqui. Bom, essa é o que a gente chama de dívida a termo. Se a obrigação, no entanto, não tem termo, não tem data de vencimento, não tem prazo para pagamento, a gente já viu, tá? Que é aquela obrigação pura e simples que pode ser exigida imediatamente. Está aqui, ó, no artigo 331. Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada a época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente. Tá? Então, a partir de que momento eu emprestei R$100 para o Guilherme? A partir de que momento que eu posso cobrar de volta os R$100 se eu não estabeleci uma data para ele me restituir esse dinheiro? Imediatamente. Tá? Imediatamente. Claro que a gente vai ver que não é bem assim depois quando for falar em mora, tá? Porque não havendo termo para o pagamento, a mora é o atraso no pagamento, ele ele se verifica mediante a notificação do devedor. Mas como regra, vamos pensar assim, neste momento, para nós, o que importa nesse momento aqui, é saber que, não havendo data, não havendo prazo para o pagamento pode ser exigido imediatamente. O credor pode exigir imediatamente o pagamento, tá? Beleza? Isso é uma meia-verdade, por enquanto.
Aí, o artigo 332 vai falar uma coisa também bastante óbvia. Desculpa se eu estou me repetindo aqui em dizer que é óbvio, mas é óbvio mesmo. A obrigação condicional. As obrigações condicionais do implemento da condição, cabendo ao credor a prova de que deste teve ciência o devedor. Então, olha só. O que é uma obrigação condicional? Aquela que está sujeita a um evento futuro incerto, a uma condição. Eu vou dar dar R$ 100 para a Joana, caso ela tire 10 na prova. Evento futuro e incerto. Ela pode tirar 10 ou não. Tá? Bom, a partir de que momento ela pode exigir de mim o cumprimento, ou seja, a entrega dos R$ 100? A partir do momento que ela tirou o 10 na prova. Mas, veja, não é assim tão fácil. Ela precisa fazer prova que eu tive conhecimento de que ela tirou 10 na prova. Claro que aqui nesse caso desse exemplo, presume-se, né, que eu, na condição do professor, sei que ela tirou 10 na prova. Tá? Mas ela tem que levar o meu conhecimento a essa informação. Fala, Fiona. Nesse caso, até ali o 332 faz sentido com o que a gente aprendeu o semestre passado, né, dos negócios jurídicos, que quando um negócio jurídico ele está condicionado, ele só tem eficácia quando acontecer a condição. Perfeito. Até então, e isso é importante, porque ele existe, ele é válido, no entanto, ele ainda não é eficaz, porque para que haja eficácia, ou seja, qual é a eficácia do negócio jurídico aqui no caso, dessa obrigação? É permitir que o credor possa exigir o cumprimento da obrigação. Essa eficácia só vai surgir quando? A partir do momento em que se implementar a condição. Mas perceba que vai um pouco mais além, porque não basta que se implemente a condição. É preciso que o credor faça a prova de que efetivamente o devedor soube que a condição se implementou. Tá? Beleza? E aí, no 333, a gente tem três situações, tá? Três situações em que eu tenho uma obrigação a termo, que tem uma data de vencimento estabelecida, um prazo para pagamento. No entanto, há o vencimento antecipado. Então, que a lei permite que o credor ele exija o cumprimento da obrigação antes do advento do termo. Tá? Quais são essas situações? Falência do devedor ou de concurso de credores, se os bens hipotecados ou empenhados forem penhorados em execução por outro credor, e se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias do débito, fidejussórias ou reais, e o devedor intimado se negar a reforçá-las. Gente, as duas primeiras situações são bem complexas, não vou explicar aqui para vocês, porque depende que vocês conheçam de outros institutos jurídicos que vocês ainda não estudaram. Tá? Mas vamos pegar o terceiro caso. Tá? O terceiro caso é assim, eu loquei um imóvel da Joana. A Joana é locadora e eu locatário. Aí, a Joana diz, mas tem que ter um fiador. Aí eu pego e indico o Mévio como fiador. O Mévio foi lá e assinou como fiador. É o garantidor da dívida. Tá? Garantia fidejussória. Aí o Mévio morre. Antes de completar o contrato, o Mévio morre. Então, a obrigação da Joana ficou desgarantida, ficou sem garantia. Ela ficou sem garantia. Então, o que a Joana vai fazer? Ela vai me notificar. Conte, diante da morte do Mévio, tu tem que apresentar um novo fiador em 30 dias. Passou o prazo de 30 dias, eu não efetuei, não entreguei, não indiquei um novo fiador, né? Ela pode cobrar antecipadamente a dívida. Tá? Tem outras condições de vencimento, tem outras situações de vencimento antecipado também que estão para além do 333. Um caso específico é da alienação fidejussória. Meu Deus! Alienação fiduciária. Tá? Na alienação fiduciária, que é o contrato de financiamento, se eu fico inadimplente, não paguei uma parcela, fui intimado para efetuar o pagamento, passou 30 intimado para efetuar o pagamento no prazo de 48 horas, não paguei, todas as parcelas vincendas, ou seja, aquelas que vão vencer, elas acabam vencendo antecipadamente. E aí, para eu poder, por exemplo, não perder meu carro,
Não basta eu pagar a parcela que estava em aberto, mas eu tenho que pagar a dívida como um todo. Por quê? Porque houve o vencimento antecipado de todas as parcelas anteriores. Ou vencendo-se, na verdade, que vão vencer. Beleza? Tranquilo? Então tá. Vamos falar agora do Instituto... Acho que a aula hoje vai ser curtinha. Vamos ver. Dos institutos do adimplemento indireto. Se vocês lembrarem lá, eu disse para vocês que o pagamento direto era o cumprimento da obrigação nos exatos termos do contrato ou da lei, quando o pagamento era feito no tempo, modo e lugar estabelecidos no contrato ou na lei. Tá? Vou dar mais um café aqui. O adimplemento indireto é quando há a extinção da obrigação sem que a obrigação tenha sido cumprida nos exatos termos do contrato. Esse adimplemento direto, ele se divide em duas espécies, vamos dizer assim, ou dois conjuntos de espécies de adimplemento direto, tá? O que a gente chama de adimplemento indireto, satisfatório, em que há a satisfação do credor de algum jeito. Não, vejam, a obrigação não foi cumprida nos exatos termos do contrato, mas o credor troca, tá? E o adimplemento indireto não satisfativo, tá? Que é aquele caso em que há extinção da obrigação, mas não há cumprimento nenhum por parte do credor, por parte do devedor, tá? Eu usei para vocês o exemplo na aula passada da ação em pagamento e da remissão. O que é a dação em pagamento? Modo de adimplemento indireto, satisfativo, tá? Quando o credor consente receber coisas diversas daquela que lhe é devida. Então, eu devo lá para o Guilherme R$100 e eu entrego para ele, no lugar de R$100, essa caneca aqui, tá? Há o cumprimento da obrigação, no entanto, com um objeto diverso daquele que é devido, tá? A remissão, por outro lado, tá? A extinção da obrigação. O que é a remissão? Perdão da dívida. Tá? No caso da remissão, a extinção da obrigação, perdão da dívida, tem o mesmo efeito de pagamento, porque extingue a obrigação, mas o Guilherme ganhou alguma coisa com isso? Ele perdoou para a minha dívida? Não. Então, é um modo não satisfativo de adimplemento indireto. Tá? Em ambos os casos, a obrigação foi cumprida, ou foi extinta, dizendo melhor, tá? De um modo diverso daquele estabelecido no contrato, que seria pelo cumprimento ordinário, pelo pagamento direto, tá? Beleza? Bom, a primeira forma de pagamento indireto que a gente tem, satisfativo, é o pagamento por consignação. O que é o pagamento por consignação? O pagamento por consignação é quando o credor, é quando, deixa eu chamar uma coisa mais tranquila assim, é quando há, um conceito assim, quando há o depósito, a extinção, melhor assim, a extinção da obrigação, pelo depósito judicial ou extrajudicial, da coisa devida. Tá? A extinção da obrigação, tá? Pelo depósito judicial ou extrajudicial da coisa devida. É mais ou menos o mesmo conceito que está no artigo 334, que diz assim, ó, considera-se pagamento e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e formas legais. O que é o pagamento por consignação? Bom, é quando eu devo para alguém, tá? Para o Guilherme, por exemplo, e o Guilherme se recusa a receber o pagamento. E aí eu vou lá e digo assim, já que tu se recusa a receber o pagamento, eu vou fazer o seguinte, eu vou depositar isso judicialmente ou num banco, tá? Até que o Guilherme resolva pegar esse dinheiro, ou essa prestação, tá? Pode parecer bastante estranho assim, professor, mas em que situação que o credor pode não querer receber o pagamento? Tem várias situações, tá? Uma das situações em que o pagamento indireto, o pagamento por consignação é mais utilizado, a ação de consignação em pagamento é mais utilizada, tá? Com diz respeito à verba rescisória trabalhista,
Tá? Claro que hoje em dia é mais fácil, porque hoje em dia a rescisão, basicamente todos os trabalhadores recebem por meio de conta bancária, transferência, etc. Mas pensa ali aquele cara que recebe no cheque ou recebe no dinheiro. Tá? Aí tu faz a rescisão trabalhista do cara. O que diz a CLT? Feita a rescisão, tá? Rescindido o contrato de trabalho, o empregador tem um prazo de 10 dias após a homologação da rescisão, tá? Para efetuar o pagamento das verbas rescisórias. A verba rescisória é FGTS, multa do FGTS, 40%, férias, salário proporcional, bom, tudo aquilo que vocês vão aprender em direito de trabalho. Né? Não me compete falar agora. Beleza. Então, eu tenho a obrigação, e o empregador tem essa obrigação de, em 10 dias, efetuar esse pagamento. Tá? Sob pena de, está lá na CLT, de ter que pagar um salário a mais para o empregado se eu não efetuar o pagamento nesse prazo. É uma multa que eu nunca lembro se está no 467 ou no 477 da CLT. Eu sei que está, mas está lá num desses dois. Bom, o que acontece? Chega lá no 10º dia, estou tentando contato desesperado com o empregado, nada. O que eu faço? Eu vou lá, entro com uma ação judicial, na verdade, eu vou no 11º dia, entro com uma ação judicial de pagamento por consignação, de ação de consignação em pagamento, dizendo para o juiz, olha, juiz, deixei o dinheiro estava ali esperando o empregado chegar, até agora não chegou para receber. Passou os 10 dias, tá? Ele não recebeu até agora, eu estou pedindo o depósito judicial do que eu devo, das verbas rescisórias. Aí o juiz vai receber, vai ver se está tudo de acordo, vai abrir vai determinar a abertura de uma conta, e eu tenho um prazo lá, se eu não me engano, de 5 dias para efetuar o pagamento desse valor. Aí deposito lá o valor devido. Tá? Por que eu faço isso? Qual é a função? E é isso que eu quero que vocês entendam. Por que a gente faz o pagamento por consignação? Por que o devedor faz isso? Para afastar os efeitos, as consequências do não cumprimento da obrigação. Quando eu deposito lá, tá? Eu afasto de mim a possibilidade de ter que responder pela multa do 467 ou 477 da CLT. Eu não vou responder pelos juros, não vou responder por qualquer outra coisa, multa e etc. Tá? Então é bastante comum que haja esse tipo de pagamento. Tranquilo? É 477, professor. 477, parágrafo 8º? Ou Isso só mesmo. 4? É isso? Parágrafo 8º, isso mesmo. Tá, valeu então. Tá. Então tô bem ainda lembro. Tá. Então, beleza. Existem duas espécies de pagamento por consignação. Tá? Uma espécie que é a judicial, então que ela é efetuada por meio de uma ação judicial, e uma outra espécie que é quando que é extrajudicial, né? Que é quando esse depósito ele é feito em estabelecimento bancário. Tá? O procedimento, e aí a gente tem uma coisa interessante, o pagamento por consignação, ele tem uma natureza mista, porque ele é um instituto tanto de direito material, porque está previsto no Código Civil, entre os artigos 334 e 345, tá? Mas é também um instituto de direito processual, porque ele também está previsto como uma ação entre os artigos 539 a 545 também, 545 do CPC, do Código de Processo Civil. Então, vejam, tem essa dupla natureza, tá? Então, quando a dívida ela é em dinheiro, quando o objeto da dívida é dinheiro, é obrigação pecuniária, tá? Eu posso efetuar o pagamento tanto por meio da consignação judicial quanto por meio da consignação em estabelecimento bancário. Se tratar de qualquer objeto que não seja dinheiro, aí não. Aí, obrigatoriamente, a consignação tem que ser judicial. Tá? Beleza? Bom, no artigo 335, a gente tem as hipóteses, tá? Em que se admite o pagamento por consignação. Porque, vejam só, claro, tem uma certa... não é pacífico na doutrina isso, tá? Mas eu sou daqueles que entendo, e eu acho que na apostila
Na apostila, eu afirmo diferente, tá? Mas eu mudei de ideia. Eu mudei de ideia, eu tenho direito de mudar de ideia, tá? Tem gente que afirma que, que não precisa necessariamente ocorrer essas hipóteses do artigo 335 para que o devedor faça o pagamento por consignação. Eu não entendo assim, tá? Eu entendo que só nas hipóteses do artigo 335 pode haver consignação em pagamento. Então, assim, eu não gosto da Joana, eu não quero ver a cara dela, não quero pagar para ela diretamente, porque, porra, tô com nojinho dela, tá? Aí eu vou fazer o pagamento de consignação. Eu acho que isso não é motivo, tá? Para fazer pagamento de consignação, tá? Eu só poderia caso ocorra alguma das situações do artigo 335, que são quais? Primeiro, recusa do devedor, desculpa, recusa do credor. Os incisos 1 e 2 tratam de recusa do credor. Vamos ver aqui, ó. Lendo para vocês. A consignação tem lugar. 1. Se o credor não puder, ou sem justa causa, recusar receber o pagamento ou dar quitação da devida forma. Então, eu chego lá para o Guilherme, tá? Para efetuar o pagamento. E aí o Guilherme se recusa a receber o pagamento. A dívida é portável. Voltando para o conceito que a gente tratou ainda há pouco, a dívida é portável. Eu, devedor, vou até o credor e o credor se recusa a receber o pagamento. Ou então, não pode receber o pagamento. Tá? Aí, vejam só, eu posso fazer uma consideração. Ah, professor, mas eu não entendi. O que é essa justa causa aí? Vamos pensar assim, ó. Eu chego lá na casa do Guilherme com as 10 cabeças de gado, tá? E o Guilherme diz assim, ó, professor, muito embora hoje seja a data do pagamento, e esse é o lugar do pagamento, e esse seja o objeto do pagamento, o local onde eu tinha planejado colocar essas 10 cabeças de gado, justamente ontem, tá? Pegou fogo. E eu não tenho mais onde colocar essas cabeças de gado. Tá? Isso daí, gente, não é uma justa causa que permita, tá, que o Guilherme deixe de receber o pagamento. Tá? A justa causa, nos termos que diz o artigo 335.1, é aquela em que o pagamento não é feito nas condições estabelecidas no contrato ou na lei. Tá? Quando é que o Guilherme pode se recusar a receber o pagamento? Ora, quando eu estou, por exemplo, entregando as 10 cabeças de gado antes da data do vencimento. Ou quando, ao invés de 10 cabeças de gado, eu estou levando 5, fazendo pagamento parcelado, ao invés de pagamento integral. Ou quando eu tento obrigar o Guilherme a receber, sei lá, 10 ovelhas ao invés de 10 cabeças de gado. Ou quando eu digo para o Guilherme, olha, Guilherme, muito embora a gente tenha combinado que o pagamento ia ser feito aí na tua fazenda, no teu domicílio, tu vem aqui buscar. Em todas essas hipóteses, o Guilherme tem justa causa de não receber. Por quê? Porque o pagamento não está sendo feito nos termos estabelecidos no contrato ou na lei. Se eu faço o pagamento nos exatos termos estabelecidos no contrato ou na lei, o Guilherme é obrigado a receber. Pouco importando se a situação subjetiva dele não permita receber o pagamento. Então, essa justa causa é um critério objetivo. Estão presentes ou não as condições do pagamento? É isso. Beleza? Salvo isso, o Guilherme não pode recusar o pagamento como justa causa. Tá? Recusou sem justa causa? Faça a consignação. Tá? Recusou sem justa causa? Faça a consignação. Ô, professor. Oi. Tem uns exemplos aí de vídeo antigo e tal, né? Só um pouquinho. Não sei se aplica esse caso aí, mas em alguns casos, alguns caminhoneiros vão entregar conforme previsto na determinada fábrica, questão de brita ou areia, e a fábrica se recusa, eles vão lá e acabam largando ali no pátio da própria empresa e vão embora. Né? Teria algum fundamento para justamente porque a questão do tempo, né, desse pessoal que está trabalhando ficar ali em função
Dá para entender, mas assim, ó, como não tem recibo, Guilherme, aí é um problema. Tu faz uma entrega dessas, mas aí tu não tem o recebido de que tu fez a entrega. Como é que tu comprova depois que tu fez a entrega? Lembra que eu falei de 319? O devedor tem direito de reter o pagamento se não lhe for dada a quitação? Uhum. Sabe? Não. Opa, não, calma aí. Dá um jeito de consignar. Dá um jeito de consignar. Tá? Daqui a pouco eu vou explicar melhor a questão da consignação de coisa que não seja dinheiro. Tá? Beleza. No 335.2, a gente já tem assim, ó, se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condições devidas. Ó, aí, claro, aí era o Guilherme que tinha que ir lá receber as 10 cabeças. Oh. Ah, não, era o Guilherme que tinha que receber as 10 cabeças, ele que tinha que ir lá buscar as 10 cabeças de gado. E ele não vai. O credor não vai. Aí a dívida é quesível. Ó, dívida quesível. O Guilherme não vai lá. Aí o que acontece? Pelo simples fato de ele não ter aparecido no tempo e no lugar estabelecido no contrato, presume-se que ele recusou o pagamento. Ah, professor, mas ele não foi porque nesse dia ele estava com Covid. Ele descobriu que estava com Covid e estava internado, isolado. Bom, de novo, volto a dizer, isso não é justa causa para não ter ido receber o pagamento. Nos termos do que a lei diz que é justa causa. Porque a justa causa é quando o pagamento está sendo feito, não está sendo feito nos termos do contrato da lei. Tá? Beleza? No inciso 3, diz assim, ó, se o credor não for capaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Ó, se o credor for incapaz de receber, a gente já viu o artigo 310, o pagamento feito ao credor incapaz não é eficaz, não extingue a obrigação. Então, se o credor é incapaz, não pode quitar, não pode receber, por óbvio, eu tenho que fazer a consignação em pagamento. Então, o credor, sei lá, está sofrendo de uma incapacidade, está interditado, tá? Ou melhor, na verdade, ele está incapacitado de alguma forma, está em coma, mas ainda não foi determinado quem é que vai ser o curador dele. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pagar para qualquer pessoa? Não. Vou fazer a consignação em pagamento. Vou fazer o depósito judicial ou extrajudicial da coisa devida. For desconhecido, hipótese de credor desconhecido, sei lá, não tem muita hipótese de credor desconhecido, né? Pode ser, sei lá, do credor de recompensa, né? Declarar ausente, o famoso cara que foi comprar cigarro na esquina e não voltou mais, né? A tal da ausência do artigo 22. Ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Opa, acesso perigoso ou difícil. Lembram lá do 329? Ocorrendo motivo grave para que não se efetue pagamento em lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro sem prejuízo para o credor? Na verdade, o 329 tem que ser lido com o final do inciso 3 e 335. Tá? E aí a gente tem os incisos 4 e 5 do 335 que dizem o seguinte: se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto de pagamento ou se pender litígio sobre o objeto de pagamento. Aqui é assim, ó. Pensa o seguinte, eu vi um caso na jurisprudência esses dias que é bastante interessante. Tá? O Guilherme é proprietário de um apartamento, de um prédio, de um imóvel. Tá? Ele loca esse imóvel para mim. Eu sou locatário, tenho um contrato lá com o Guilherme. Aí ele vende o imóvel para a Joana. Tá? Eu tenho um contrato que diz que eu tenho que pagar o aluguel para o Guilherme. Aí a Joana, que é a nova proprietária do imóvel, ela me notifica para que eu efetue o pagamento para ela. Para quem eu pago? Eu posso pagar para o Guilherme e está pagando errado. Eu posso pagar para a Joana e está pagando errado. Nesse caso, o que eu faço? Eu faço a consignação de pagamento. A mesma coisa se duas pessoas estiverem litigando, estiverem em litígio sobre o objeto de pagamento. Tá? Também. Não, eu não sei como pagar e tal, em que situação pagar. Essa última hipótese aqui, geralmente ela ocorre, vamos pegar aqui um exemplo que ocorre bastante, que é a questão de consideração de imóvel. Pensa assim, ó,
é uma coisa que também é uma consideração bastante usada, tá? Eu aluguei um imóvel. Eu aluguei um imóvel do Guilherme, também para usar o mesmo exemplo, tá? Aluguei o imóvel do Guilherme. Aí, eu vou devolver o imóvel para o Guilherme, findou o contrato, eu vou devolver o imóvel para o Guilherme. E aí, no contrato de locação, sempre tem aquela cláusula que diz que o imóvel tem que ser restituído na exata forma como ele foi locado. Beleza. Eu repintei todo o imóvel de branco, como estava. O Guilherme chega e diz: não, mas isso não é branco, isso é gelo. Eu digo: não, mas é branco. Não, isso é gelo. É branco, isso é gelo. Então, nós começamos a discutir sobre isso. Só que no meio desse tempo aí que nós estamos discutindo, eu estou pagando aluguel. Porque eu não consegui devolver para ele a chave do imóvel. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com uma consignação em pagamento. Fazer o quê? Devolver o imóvel em juízo. Ah, o Guilherme não quer se recusa a receber o imóvel? Beleza, não tem problema. Eu vou fazer uma consignação em pagamento. Aí a Joana deve estar se perguntando assim: porra, professor, mas como é que se consigna? Como é que se deposita um imóvel? Basicamente, eu vou peticionar para o juiz, vou dizer assim: ó, juiz, a situação é essa, esclareço o litígio, o juiz vai receber a petição e vai dizer assim: ó, no prazo de 3 dias, compareça o autor no cartório, depositando no cartório a chave do imóvel. Acabou. Acabou. Depositei o imóvel. Fiz o depósito do imóvel. Devolvendo que é a chave, porque a chave é que é a prova da minha posse sobre o imóvel. Quando eu devolvo a chave, não tenho mais posse sobre o imóvel. Tá? Então, esse imóvel consignado em favor do juízo. Fala, Guilherme. Professor, esses depósitos, pagamento e consignação, sempre tem que ter uma presença de um advogado para valer ou posso abrir uma conta só para isso aí e ficar tudo lá? Judicial, sim. O extrajudicial não tem necessidade de advogado. Tá? Tem uma forma de pagamento do banco, inclusive, se chegar lá, eu quero fazer um pagamento por consignação. Tá? Eles vão abrir uma conta especificamente para isso. Mas, de novo, o pagamento por consignação extrajudicial, esse feito em estabelecimento bancário, tá? Só no caso de dinheiro, obrigação pecuniária. Todo o resto, tá? Tem que ser depósito em juízo. Tá? Aí, por exemplo, o Guilherme se recusou a receber as 10 cabeças de gado. Como é que vai fazer? Beleza, o imóvel a gente ficou sabendo como é que faz. E como é que fica no caso das 10 cabeças de gado? O juiz vai indicar quem? O que a gente chama de um depositário. Quem é o depositário? A pessoa que vai ficar responsável pelo bem, até o momento em que o credor se dispuser a receber. Então, tá lá. Geralmente, o juiz ele determina que o próprio devedor fique como depositário do bem. Ah, daí eu fico lá como depositário do bem. Tranquilo, né? Todos os gastos que eu tiver com a conservação das 10 cabeças de gado, quando o Guilherme for receber os animais, ele vai ter que me ressarcir. Beleza? Bom, aí vem o grande negócio, gente. A gente viu, então, que a gente viu as hipóteses em que o pagamento por consignação pode ocorrer, tá? No entanto, esse pagamento por consignação, ele só vai ter o efeito que se pretende que ele tenha, que é a extinção da obrigação, tá? Caso ocorram determinadas condições. Quais condições? Ora, aquelas condições, exatamente aquelas condições sem as quais o pagamento seria ineficaz. Então, olha só o que diz o 336. Para que a consignação tenha força de pagamento. Ter força de pagamento quer dizer o seguinte: extinguir a obrigação. Será mister concorram em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. E aí, vamos lá. Quem é que pode consignar? Ora, as mesmas pessoas que podem pagar. Quem é que pode pagar? O devedor. O devedor pode consignar também. Quem é que pode pagar? O terceiro interessado. Tá? O terceiro interessado também poderá consignar. Tá? O terceiro interessado que paga em nome do devedor pode consignar também. Só não pode consignar o terceiro não interessado que paga em nome próprio. Esse não tem direito à consignação.
Tá? Beleza? Em favor de quem se tem que consignar? Quem é que vai ser o réu da minha ação de consignação em pagamento? O devedor. Ou o representante do devedor. Perfeito? Dúvidas? Ah, professor, e se eu fizer a consignação em pagamento em favor do credor putativo? Não tem problema. Essa consignação em pagamento vai ser eficaz também, porque se o pagamento feito ao credor putativo é válido e extingue a obrigação, a consignação feita ao credor putativo vai ser válida, vai ser eficaz e vai extinguir a obrigação também. Objeto e modo. Pô, se o objeto de pagamento são 10 cabeças de gado, eu não posso obrigar o Guilherme a receber, sei lá, o equivalente em dinheiro a 10 cabeças de gado. Também não vou poder obrigar, ou não vou poder pretender fazer o depósito em dinheiro, quando na verdade o que eu devo são 10 cabeças de gado. Ora, porque se eu quero forçar o Guilherme a receber o equivalente em dinheiro a 10 cabeças de gado, a obrigação não está sendo executada nos termos do contrato. E aí o Guilherme tem justa causa para recusar o pagamento. Perfeito? Então, a obrigação não está sendo cumprida nos termos do contrato. E tempo. Bom, aí tem uma coisa interessante do tempo. Eu não posso consignar antes do vencimento da obrigação. Tá? Eu não posso consignar antes do vencimento da obrigação, porque antes do vencimento da obrigação, a obrigação não é exigível. Tá? Tanto do devedor, o credor não pode exigir, o pagamento antes do vencimento, salvo naquelas hipóteses 333 que a gente viu ainda há pouco, tá? E nem o devedor pode obrigar o credor a receber antes do vencimento. Beleza? Isso é bastante óbvio. Mas pode haver consignação depois do vencimento? Ó, eu não paguei, eu devia para eu devo aluguel para Joana, tá? Aí venceu o aluguel no dia 15 de outubro, tá? E agora eu quero pagar ela. Daí ela resolve que não quer mais receber de mim o dinheiro. Eu não quero receber de ti o dinheiro, porque ela quer que eu fique lá 3 meses inadimplente com a locação para que ela possa fazer ação de despejo contra mim, tá? Eu posso consignar, mesmo já havendo o vencimento da dívida? Posso também, desde que eu me sujeite, até o momento da consignação, aos encargos da mora. Como assim, professor, os encargos da mora? Ah, dizia lá o contrato que se eu não efetuasse o pagamento no dia 15, eu ia ter que pagar multa de 2% e juros de 1% ao mês. Tá? Ora, quando eu for depositar, fazer a consignação, eu tenho que pagar o principal, mais a multa, mais os juros correspondentes até o dia que eu efetuo o pagamento, a consignação, para falar melhor. Tá? Então, pode haver consignação após o vencimento, desde que o devedor ele se sujeite aos efeitos do inadimplemento até o momento da consignação. Tranquilo? E também o artigo 337 vai dizer que... Fale. Pode repetir aquela última parte? Pode haver consignação após o vencimento, desde que o devedor se sujeite aos efeitos do inadimplemento. Que é tipo juros, multa, esse tipo de coisa. Tá? Beleza? O 337, ele diz o seguinte, ó. O depósito requerer-se-á no lugar do pagamento, cessando tanto que se efetue para os depositantes os juros de dívida e os riscos, salvo se for julgado improcedente. Então aqui, ó, vamos dividir primeiro. Se a dívida ela tem que ser paga em forquilhinha, se o local onde, ó, eu tenho que entregar
para o Guilherme as 10 cabeças de gado em forquilhinha. Tá? Onde é que eu tenho que fazer a ação? Onde é que eu tenho que propor a ação de consignação e pagamento? No mesmo lugar onde o pagamento deveria ser feito. Então, na comarca de forquilhinha. Perfeito? Agora vamos ler a parte final do 337, que eu acho bastante interessante também. Ó. Cessando tanto que se efetue para o depositante os juros da dívida e os riscos, salvo se for julgado improcedente. O que está dizendo aqui é o seguinte, ó, se tu fez o depósito, tá? Se tu fez o depósito da coisa devida, tá? Tu já não vai responder mais pelos efeitos do descumprimento da obrigação, perfeito? Porque tu cumpriu, extinguiu a dívida. No entanto, se o juiz lá, porque é uma ação, gente, vai ter uma sentença lá no final. Se o juiz lá no final, ele for analisar o caso, e ele diz assim, ó, opa, porque deixa eu explicar para vocês como é que é a ação de consignação de pagamento. É uma questão de processo, então a gente tem que explicar, né? Eu disse assim, ó, eu entrei com a ação e disse assim, ó, juiz, ó, a Joana, eu devo dinheiro para a Joana não quer receber. Tá? Aí o juiz vai mandar eu depositar a conta, vai mandar abrir a conta e mandar eu depositar. Aí ele vai citar a Joana para responder. A Joana pode ficar quieta, tá? E não responder. A Joana pode levantar o dinheiro, que aí lá receber o dinheiro, simplesmente. Nessas duas hipóteses, a ação está extinta e o pagamento e é como se o pagamento tivesse ocorrido. No entanto, a Joana pode chegar lá e dizer assim, ó, seu juiz, olha, eu tinha justa causa para não receber o pagamento. O Conte, na verdade, está querendo pagar isso daí pela metade. Ele deve bem mais que isso. E aí o juiz vai analisar se eu ou a Joana temos razão, qual dos nós dois tem razão. Se ele entender que eu tenho razão, bom, extinguiu a obrigação, tranquilo, não vou pagar por multa, juros, nada. Agora, se ele entender que a Joana tinha razão e eu consignei de forma inapropriada, indevida, ele vai dizer, beleza, a Joana vai levantar o dinheiro, só que ela tem direito de receber também os juros e a multa correspondente ao período que a gente ficou discutindo em juízo quem é que tinha o direito, se ela tinha direito ou não de recusar o pagamento. Beleza? Entenderam essa parte aí? Que é talvez um pouco mais complicada. Então é isso sobre pagamento por consignação. Nós vamos falar agora do pagamento por subrogação. Subrogação a gente já falou. O que é o pagamento por subrogação? Deixa eu tentar montar aqui um conceito bom, que esse não tem na lei. Então eu tenho que criar um conceito. A gente já falou em subrogação, vocês devem lembrar aí. Bom, falamos na aula passada, já quando falamos em implemento. Né? Pagamento, subrogação, anota assim, ó, é quando o terceiro paga a dívida, pelo credor e substitui o credor. Tá? Quando o terceiro paga a dívida pelo credor, pelo devedor, e substitui o credor. Sem que haja a extinção da obrigação. Até que ficou bom o meu conceito. Sem que haja a extinção da obrigação. Como assim, professor? Caso que a gente viu na aula passada. O fiador. O fiador vai lá e paga pelo devedor, porque ele pode vir a sofrer as consequências do não cumprimento da obrigação. Tá? Pagou, a obrigação para o devedor não está extinta. Ela continua. Só que ao invés de dever para o credor dele anterior, ele passa a dever para aquele que pagou por ele, para o fiador. Por quê? Porque o fiador substituiu o credor. Beleza? Bom, existem duas espécies de subrogação. A subrogação legal, que está no artigo 346, e a subrogação convencional, que está no artigo 347. A diferença entre uma e outra está no próprio nome. A legal é aquela que decorre da lei. Então, pega as três hipóteses no artigo 346.
Então, a subrogação opera-se em pleno direito. Pleno direito quer dizer o seguinte, sempre quando vocês virem falar em pleno direito, em direito civil, quer dizer o seguinte, ou no direito, na verdade, de forma geral, independentemente da vontade das partes, de pleno direito. Por força de uma imputação legal. Tá? Pouco importa se as partes queriam ou não que isso acontecesse. Tá? Ocorrendo qualquer uma das situações dos incisos 1, 2 e 3 do 346, tá? Aquele que pagou se subroga nos direitos do credor, substitui o credor. Quais são as hipóteses? Do credor que paga a dívida do devedor comum, do adquirente de imóvel hipotecado que paga ao credor hipotecário, bem como ao terceiro que efetiva o pagamento para que não seja privado de direito sobre imóvel. E daí, para mim, a hipótese que a gente mais tratou aqui, que é aquela que a gente já tem falado desde a aula passada, tá? Do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte. Tá? Não é uma questão de acordo entre o terceiro interessado e o devedor, tá? Que o terceiro interessado assume a condição de credor depois que paga a dívida. Não, é porque a lei assim obriga. Tá? A obrigação continua existindo. Tá? O 347, por outro lado, ele traz aquelas hipóteses em que a subrogação ela decorre da vontade das partes. Tá? Então, quando o credor recebe o pagamento de terceiro, expressamente ele transfere todos os seus direitos. Então, é quando o credor paga, desculpa, quando o terceiro ele vai lá e chega para o credor, ó, eu quero, ó, vamos pegar aqui, ó, o William deve para a Joana, tá? R$3.000. Eu chego lá para a Joana e digo assim, ó, Joana, vamos fazer o seguinte, o William vai te pagar esses R$3.000 só no final do ano, a data de vencimento da obrigação, 31 de janeiro de 2020, tá? Eu vou te fazer a seguinte proposta, eu vou te pagar R$2.800 aqui, na tua mão agora, tu recebe ele hoje e eu assumo a tua condição de credora para poder exigir do William o pagamento lá no dia 31 de dezembro, né? 2020. Eu falei janeiro, mas é dezembro. Tá? Isso é uma subrogação convencional. Eu substituí o credor num acordo com o credor. Terceiro mais credor acertam a substituição do credor de obrigação. O William continua devendo os mesmos termos que ele devia antes, só que agora com um credor diferente. Tá? Beleza? O terceiro caso é um pouco mais esquisito, tá? Mas a ideia é mais ou menos a mesma. Então, no primeiro caso, eu tinha uma convenção entre o terceiro e o credor. Nesse segundo caso aqui, do 347, é quando tem uma convenção entre o terceiro e o devedor. Aí eu chego pro William e digo assim, ó, William, quanto é que tu tá precisando para pagar a Amanda? R$3.000. Então tá, eu vou lá e pago a Amanda. A Joana, desculpa. Bom, a Amanda também vale ficar ali. Tá? Mas eu pago a Joana. Só que com a expressa, tá? A expressa, deixa eu usar o termo aqui, ó. Expressa condição, ou a condição expressa, tá? De me subrogar nos direitos da Joana. Ou seja, eu pago a Joana sai fora da obrigação e eu assumo o lugar dela. Passo eu a ser o credor do William, com os mesmos direitos que a Amanda tinha antes. Tá aqui, ó. E aí eu já vou passar direto para os efeitos para deixar mais claro. Isso. Olha o que diz o artigo 349. A subrogação transfere ao novo credor, todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida contra o devedor principal e os fiadores. Transfere todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida contra o devedor principal e os fiadores. Veja só, não há extinção da obrigação. Há simplesmente substituição de uma das partes, mantendo-se a obrigação. Quando se tratar de subrogação legal, isso é importante, ó, subrogação legal, tem disposto no artigo 350. Leiam lá que é importante, ó. Na subrogação legal, o subrogado não poderá exercer os direitos
e as ações do credor, senão até a soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor. Então vamos pensar assim, ó, subrogação legal, tá? Eu sou fiador da Joana, que deve para o William, tá? Aí ela deve 3 mil reais para o William. E eu chego lá para o William e digo assim, William, olha, eu sou fiador da Joana, tá? Mas eu vou fazer um acordo contigo aqui. Tu aceita receber só 2.700 reais? Me dá um desconto, 300 pila? William, dou. Sem esperança nenhuma de receber, recebe os 2.700. Eu não posso agora me subrogar, tá? Em relação ao William e querer exigir da Joana 3 mil reais quando eu só desembolsei 2.700. Mas isso só vale para subrogação legal. Se a subrogação for convencional, isso eu posso pedir os 3 mil reais. Tá? É isso? Tranquilo? Entenderam? Que bom. Que bom. Ai, cansei. Imputação do pagamento. Gente, imputação do pagamento. Professor, Fala. uma outra dúvida. Daí, nesse caso, e se eu fui lá e eu paguei 2.700, era 3 mil, paguei 2.700. Aí, só no caso do credor aceitar, né? Porque senão daí ele nem aceita. Se ele não me der o desconto, depois se ele o meu 2.700, depois ele não pode ir lá cobrar do outro o 300 reais. Não, não pode. Ah, tá certo. Gente, imputação do pagamento agora, que a gente vai falar agora, é mais fácil eu explicar para vocês do que dar um conceito. Tá? Imputação do pagamento é o seguinte. Pensem assim, ó. Eu costumo usar de exemplo a minha mãe. Minha mãe adora fazer compra a prestação e tal, crediário, sabe aquele crediário que ninguém mais usa? A minha mãe ainda adora fazer crediário. Cadê minha caneta? Ué, gente. Ó, tem outra caneta. Aqui. Ah, tava ali dentro do outro livro. Olha só, minha mãe, Margarete, tá? Ela vai lá na loja, sei lá que loja. Vamos pegar aí uma loja qualquer. Uma Zara. Não, a Zara não faz crediário, provavelmente, né? Mas tudo bem. Vamos trabalhar. Aí minha mãe vai lá, ó, tá aqui minha mãe e a Zara. Aí minha mãe vai lá e compra um lenço na Zara. Tá? De 400 reais. Existe lenço de 400 reais. Eu sei porque a minha mãe compra lenço de 400 reais. Tá? E aí ela divide isso em 10 vezes. A minha mãe diz também que não existe nada caro se tu pode dividir em 10 vezes. Né? Então ela fica lá já no mês que vem. Então em dezembro ela vai pagar uma prestação de 40 reais. Ela compra uma calça jeans na Zara. Tá? Que também custa 50 reais. Quer dizer, 500 reais. E que ela também vai fazer em 10 vezes. Vencimento também no mesmo dia, né? No mesmo momento. E ela compra, sei lá, uma camisa de 400 reais, em que ela vai pagar 40 reais no mês que vem. Beleza? A minha mãe tem 3 obrigações distintas com a Zara. Tá? Então, são 3 obrigações distintas. Todas são líquidas e vencidas ao mesmo tempo, perfeito? Chega lá no dia... que dia hoje? Dia 11? Dia 11 de dezembro, que é quando vence as 3 obrigações, os 3 carnezinhos do crediário, tá? E ela não tem os 90, 130 reais necessários para pagar todas as 3 obrigações. Ela só tem 40 reais. O que é imputação do pagamento? Ó, perceba como é fácil. Imputação do pagamento é o direito, é a faculdade que o devedor tem de escolher, que a minha mãe tem, então, de escolher onde é que ela vai botar esses 40 reais. É a faculdade que ela tem de pegar 40 reais e dizer assim, ó, olha, eu quero extinguir essa dívida aqui, ou essa dívida aqui. Perfeito? Então, é uma coisa absolutamente banal, básica. Tá? Se eu tenho mais do que uma obrigação com o mesmo credor, e essas dívidas são da mesma natureza, tá? Eu posso escolher qual das dívidas eu vou pagar.
Tranquilo, né? Não tem muito problema. Bom, a imputação do pagamento, e tenho que subir aqui, para que ela seja eficaz, ou seja, para que ela possa extinguir a obrigação, ela precisa necessariamente que ocorram três condições, três pressupostos, três requisitos, tá? O primeiro requisito é que tem que ter uma pluralidade de dívidas, ou seja, mais do que uma dívida. Perfeito? Vou botar aqui. Vamos dizer que eu não estou escrevendo aqui, porque eu estou com preguiça. Depois, né? Vamos dizer que eu estou com preguiça, mas não estou. Pluralidade de dívidas. Então, mais do que uma dívida. Tranquilo? Primeiro critério. Ó, minha mãe tem mais do que uma obrigação. Segundo requisito é que essa pluralidade de dívidas seja contraída com o mesmo credor. Então, tem que ter o mesmo credor. Professor, mas aí é imputação do pagamento ou da ação? É imputação, né? Ah, eu estou no lugar errado, desculpa. Obrigado aí. Foi a emoção. É aqui, ó. Desculpa, gente. Quem sabe faz ao vivo e erra ao vivo também. Então, pluralidade de dívidas com o mesmo credor. Mas mais ainda, gente, essas dívidas têm que ser da mesma natureza. Ah, professor, mas como assim da mesma natureza? Porra, é assim, ó, gente. Se eu devo dinheiro, eu só posso pagar e imputar pagamento de dinheiro. Então, eu tenho duas dívidas com a Joana. Uma que importa no pagamento de R$100 e outra que importa, sei lá, numa obrigação de fazer qualquer, vamos dizer, dançar balé para ela. Tá? Não dá para imputar no pagamento uma ou outra. Ah, não, eu vou forçar a Joana a me ver dançando balé ao invés de pagar para ela os R$100. Não dá. Percebam? Tem que ser da mesma natureza. Então, as dívidas têm que ser fungíveis. Tá? Último requisito. Olha aqui quanto é que minha mãe deve. Ó. Minha mãe deve 40, 50 e 40. Se ela tem R$40, ó, se ela tem R$40, ela só pode imputar nessa dívida, que é a dívida do lenço, ou na dívida da camisa. Ela não pode pretender imputar, pagar em R$40 a dívida de 50. Ela tem que ter, no mínimo, a quantia para extinguir uma das obrigações. Entenderam? Então, imagina que ela tem R$10. Ah, mas eu quero pagar os R$10. Mas com R$10 não extingue nenhuma das obrigações. Então, tu não pode imputar o pagamento, porque o credor não está obrigado a receber em partes se outra coisa não se acordou. Perfeito? Então, o último requisito é capacidade de extinguir, ao menos um dos débitos. Dúvidas? Que bom. Fico mais tranquilo assim. O que ali agora tem? As espécies de imputação. Gente, tem três espécies de imputação. Elas vão estar nos artigos 352, 353 e 355. 355. Ó, a primeira espécie de imputação é essa daqui. A minha mãe, ela chega lá para o credor e diz: olha, eu quero pagar essa dívida aqui. Não tenho dinheiro para pagar as outras duas, mas quero pagar essa dívida aqui. Tá? Essa é a imputação feita pelo devedor. Então, a primeira espécie é a imputação feita pelo devedor. Olha o que diz aqui, ó. 352. A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza a um só credor tem o direito de indicar a qual deles oferece o pagamento, se todos forem líquidos e vencidos. Perfeito? No entanto, pode ser que a minha mãe chega lá e dá R$40 para a Zara. Ó, tá aqui, ó, R$40. E a Zara dá a quitação, sei lá, da dívida da camisa e não da dívida do lenço. Como a minha mãe não manifestou qual a das dívidas ela queria pagar, tá? Ela vai ter que aceitar a imputação feita pelo credor. Olha o que diz o 353.
Não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, se aceitar a quitação de uma delas, não terá direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor, salvo provado haver ele cometido violência ou dolo. Beleza? E tem a terceira hipótese, que é a imputação legal do 365. Então, imputação pelo credor, pelo devedor, 352, imputação pelo credor, 353, e imputação legal, 355. É aquela situação, tá? Que a minha mãe deu só R$ 40. E a Zara só fez um recibo dizendo que recebeu R$ 40, mas não indicou qual das dívidas de R$ 40 foi solvida. E aí? Aí o 355 diz assim, ó. Se o devedor não fizer a imputação do artigo 352, desculpa, e a quitação for omissa quanto à imputação, ou seja, se não tiver havido imputação pelo credor nem pelo devedor, tá? Esta imputação se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Isso é uma bobagem, porque para que haja imputação ao pagamento, é necessário que as dívidas sejam líquidas e vencidas. Tá? Então, isso ignora. O que nos importa é essa parte aqui, ó. Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas, que tem que ser, tá? Ao mesmo tempo, a imputação far-se-á na mais onerosa. Então, qual das dívidas é a mais onerosa? Tá? Vamos dizer que eu tenho lá duas dívidas de R$ 30 e uma de 60. Qual é a mais onerosa? A de 60? Não. Não. Não necessariamente. A mais onerosa, gente, não é a de maior valor. É aquela que pode trazer mais ônus ao devedor. Daqui a pouco, aquela dívida de 60 não tem multa, caso o pagamento não seja feito na data do vencimento. Não tenha juros. E a uma de 30 e as duas de 30 tenham. Qual é a mais onerosa? Qual é que pode trazer mais ônus ao devedor? Percebam? Então não existe uma identidade imediata entre valor e ônus. Tá? Beleza? E por fim, né, hoje temos aula Pocket de novo, né, aulinha mais curta, para nossa alegria. Nós temos, inclusive, essa mais 3 aulas, né? Já depois acaba o nosso semestre. Então, na aula que vem, a gente vai falar sobre as últimas formas de pagamento indireto. Então, a novação, a compensação, a remissão e a confusão, né? Depois a gente vai falar sobre inadimplemento e as consequências de inadimplemento. Acabou o semestre, ó. The end. Tá certinho. Prontos para fazer a terceira avaliação. Que agora a maior parte de vocês nem precisa mais fazer, que já está tudo passado, precisa tirar um na prova só. Que maravilha, né? Buenas. Chegamos na dação em pagamento. A dação em pagamento, na minha visão, é a mais divertida de todos. Né? Porque. A mais divertida, bom. Porque ela é a exceção, a dação em pagamento é a exceção à regra do 333. 333 não, 313. O que diz o 313? O credor não está obrigado a receber coisa diversa daquela que lhe é devida, ainda mais valiosa. O credor não está obrigado a receber coisa diversa daquela que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Beleza, todo mundo sabe disso. Mas aí sempre vem aquele aluno que diz assim: professor, mas se o credor aceitar receber coisa diferente, coisa diversa. Bom, se ele aceitar receber coisa diversa, ocorre a dação em pagamento. O que é a dação em pagamento? Vamos tentar criar um conceito de dação em pagamento, apesar de ser bastante evidente. O que é dar ação em pagamento? Dar um pagamento. Dar o quê? Coisa diversa daquela que é devida. Tá? Mas vamos pegar um conceito aqui, tentar montar assim, ó. É o acordo, bom. É o acordo liberatório, tá? Dação em pagamento. É o acordo liberatório porque liberta o credor, o devedor, desculpa, pelo qual o credor consente em receber prestação diversa da devida.
Então, eu devo para o William dinheiro, sei lá, 100 mil reais, e eu entrego um terreno para ele. Ele aceita receber esse terreno. Ele está obrigado a receber esse terreno? Não! Mas se ele aceita receber esse terreno ao invés dos 100 mil reais, ocorreu a dação em pagamento. Qual é o efeito da dação em pagamento? Extinção da obrigação. Extinguiu. Ah, professor, mas o objeto do pagamento foi diferente? Sim. Mas é porque o William consentiu em receber coisa diversa. Eu posso obrigar ele a receber? Não. Mas nós podemos acordar em substituir o objeto do pagamento. Tá? Requisitos. Bom, o primeiro requisito, tá, é a substituição da prestação. Então, o primeiro requisito de substituição da prestação. Tá? E aqui, gente, eu posso substituir qualquer coisa. Né? Eu posso substituir uma obrigação pecuniária por uma obrigação de dar, ou uma obrigação de dar coisa certa, uma obrigação de dar coisa incerta, por uma obrigação de fazer ou uma obrigação de não fazer, tanto faz. Tanto faz. Então, o importante é que haja uma substituição do objeto do pagamento. Outra coisa importante também destacar é que a dívida deve estar vencida. Essa substituição, isso é importante, porque ela vai diferir, isso vai se diferir depois da novação. Essa coisa diversa, ela tem que ser feita, tem que ser entregue para extinguir a obrigação, ela tem que ser cumprida para extinguir a obrigação. Tá? Então, eu não posso me comprometer para no futuro, tá? Entregar uma outra coisa. Porque daí eu estou criando uma nova obrigação. Tá? Não, aquela coisa tem que ser prestada, tem que ser cumprida no momento do vencimento da obrigação. Tá? Eu não posso criar uma nova obrigação para extinguir a obrigação anterior, porque daí eu não estou mais em dação em pagamento. Eu vou estar em diante da novação que a gente vai ver na aula que vem. Tá? E por fim, sem a qual não haveria nenhuma das outras situações, necessariamente tem que haver o acordo de vontades. Aliás, vamos botar assim, ó, tem que ter o consentimento do credor. Sem consentimento do credor, não há que falar em dação em pagamento. Beleza? Bom, qual é o efeito da dação em pagamento? O efeito da dação em pagamento, deixa eu botar aqui de novo, estou todo atrasado hoje, é a extinção da obrigação, acordo liberatório. Tá? Mas não me interessa tanto o efeito da dação em pagamento. Me interessa o efeito da evicção. Alguém aí já estudou contratos? Está estudando contratos? Não? É porque o semestre que vem, né? Não faz sentido. Tá? Mas evicção, e vocês vão estudar depois quando vocês estudarem contrato de compra e venda, evicção nada mais é do que a perda da coisa por força de sentença judicial. Perda da coisa por força de sentença judicial. Perda, né? Não é perca. Perda da coisa por força de sentença judicial. Tá? Então pensa lá, o que é evicção? Pô, a Joana vendeu para o William uma coisa que na verdade é do Guilherme. O Guilherme entra com uma ação contra o William, pedindo a devolução da coisa com base no direito de sequela que ele tem. Ele é proprietário da coisa, a Joana não poderia ter alienado a coisa, tá? O William, que é o terceiro ali, tá? Vai perder a coisa, vai sofrer a evicção por força de uma sentença judicial. O juiz vai dizer assim, William, eu sinto muito, tu vai ser obrigado a entregar a coisa para o Guilherme, tá? E aí, obviamente, que ele tem direito de regresso contra, o nome não é esse, mas ele tem direito contra a Joana de pedir a devolução do que ele pagou, mais perdas e danos, etc. Perfeito? Entenderam aqui a evicção? É isso a ideia de evicção. O nome é complicado, mas o conceito é mais ou menos simples. Bom, imagina assim, ó. Porque se você pegar o artigo 358 do Código Civil, ele vai dizer que, uma vez que tenha sido acertado o preço da coisa, tá? A dação em pagamento se rege pelas mesmas regras do contrato de compra e venda. Então pode haver evicção também da dação em pagamento. Então agora imagine o seguinte, não foi que a Joana vendeu para o William uma coisa. A Joana devia para o William, sei lá, 10 mil reais, 2 mil reais. E aí ela está na posse do celular do Guilherme. Está emprestado com ela. E ela resolve, olha, para me desfazer dessa dívida, William, tu aceita receber esse celular? O William não sabe que é do Guilherme,
para quitar aquela dívida, o William, opa, aceito. E aí, o William dá lá a quitação da dívida, a extinta dívida. E aí depois o Guilherme entra com uma ação contra o William e toma de volta o celular. O que acontece nesse caso? O artigo 359 fala pra gente, ó. Em caso, não, desculpa, se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecer-se a obrigação primitiva. Então, vejamos, William perdeu a coisa. Restaura-se a obrigação entre o William e a Joana por causa da evicção. Ficando sem efeito a quitação dada. Perfeito. Ressalvados os direitos de terceiro. E aí tem uma coisa interessante, gente, que está previsto no artigo 338, 383, sempre essa falha na minha cabeça. Calma. Não é 300, para começar não é. É 843, 848, 848, eu acho que é. 838, tá? O 838 ele fala do contrato de fiança. Então imagina aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. De novo. Foi aqui. Ó, tem o contrato do William com a Joana, tá? Contrato do William com a Joana. Quem garante esse contrato aqui? O devedor era a Joana, né? Bom, aqui não esquece. Quem garante esse contrato aqui é o Guilherme. O Guilherme é o fiador. Tá? O Guilherme é o fiador. Quando a Joana dá o celular, o Guilherme era todo. Tá bom, pouco importa. Tá? Quando a Joana dá o celular para o William, o que acontece com a obrigação? A obrigação entre ela e o William se extingue. Tá? A obrigação entre ela e o William se extingue. E, por óbvio, a obrigação do fiador, que é uma obrigação acessória, lembra lá, a gente viu isso nas aulas anteriores também, obrigação principal é a obrigação acessória. Quando deixa de existir a obrigação principal, deixa de existir a obrigação acessória, que é a fiança. Né? Quando há evicção, se restabelece a obrigação principal. Como é que fica a obrigação acessória? Ela se restabelece também? Bom, como regra, talvez fosse essa lógica. Tá? No entanto, o 838, ele fala da extinção da fiança. E ele diz lá, ó, inciso 3, extingue-se a fiança. Não, desculpa. O fiador, ainda que solidário, fica desobrigado. Inciso 3. Se o credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente do devedor objeto diverso do que este era obrigado a lhe dar, ainda que depois venha a perdê-lo por evicção. Então, por força do que diz o artigo 338, inciso 3º, tá? A obrigação principal se restabelece, mas a fiança não se restabelece a partir do momento em que o credor consentiu em receber coisa diversa daquela que lhe é devida. Que é isso. Acabou-se a aula. Quer dizer, acabou-se não. Agora vem a parte. Vou desligar aqui para não deixar ninguém constrangido. Aqui.